essa edição do Agricultura BR você vai ver o mercado de grãos, como você acompanhou durante toda a semana aqui no Agricultura BR, foi pressionado negativamente por diversos fatores, como a China, como a guerra e também o mercado financeiro bastante avesso aos investimentos e a riscos. Vamos saber também do mercado da soja. Você vai acompanhar como que vem o mercado no momento. Teve relatório de vendas e exportações apresentados hoje e as quedas no acumulado de semana que foram extremamente expressivas para as oleaginosas. Além disso, vamos falar da queda para o milho no mercado futuro. Aliás, nos mercados futuros, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Sobre estes temas, eu vou conversar com Vlamir Brandalize e você tem ainda clima, previsão do tempo e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho. E você acompanha a partir de agora as notícias e informações que são importantes para o seu negócio em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, NET Claro TV nos canais 190 e 690. Pela Blue TV também você acompanha, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, todas as páginas que levam o Agricultura BR. E também, se você está no Paraguai e aqui no Brasil também, você tem a TV por assinatura Neo TV. Sejam todos bem-vindos. E o Agricultura BR destaca uma semana com muitos impactos. Uma semana que o mercado financeiro ficou extremamente avesso a qualquer tipo de risco. Uma semana no qual o petróleo também trouxe pressões muito relevantes, na qual a China e a sua política de Covid-19 zero, ou seja lá o que for, também traz ali um cenário extremamente complicado, somado a uma guerra sem fim que começou com a invasão russa ao território ucraniano. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Vlamir Brandalize, que participa do programa conosco, ao vivo. Brandalize, que semana complicada e fugiu completamente dos parâmetros dos negócios, né? Vimos aí uma queda extremamente expressiva para todos os grãos, e eu estava destacando soja, mas todos os grãos recuaram nesta semana de uma maneira forte, os óleos principalmente. Qual é a sua avaliação deste momento que nós vivemos, que sai dos parâmetros do mercado de commodities agrícolas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, essa semana foi uma semana bombástica, né? Porque aconteceu tudo de negativo que podia acontecer num período gigante e concentrou na semana, né? Toda a situação americana, né? Começando aí com indicativos aí desde a semana passada, né? Sobre a possibilidade da recessão americana, do aumento de juros, a fuga dos investidores, liquidando todas as commodities, né, fazendo um efeito manada nas commodities. China e Rússia com acordos paralelos com relação a petróleo, né, a Rússia continua exportando muito petróleo para a China e agora também com acordo para exportar para a Índia, muita exportação de petróleo no mês passado para a Índia. Então, é aquela velha situação do BRICS, né? Então, o BRICS está funcionando entre Rússia, China e Índia, e ambos os países comprando petróleo russo com prêmio negativo, ou seja, enquanto o mundo paga o pato, eles estão girando aí com valores menores no petróleo e o mercado global acabou se assustando de tudo que está acontecendo. E, para fechar, ontem as notícias da Europa também não são muito boas, né? Porque os países entrando em recessão, escassez de energia na Europa, o inverno que vai chegar depois poucos, né, também sem a garantia de ter aquecimento, o ambiente global financeiro ficou muito assustado. Então, ontem ele liquidou muito, mais do que deveria, e agora ele tem que fazer uma correção positiva. Ele se acomodou, vamos dizer assim, ele desceu uns 3 degraus da escada, ou 4 degraus, vamos dizer assim, ontem, e agora ele vai subir 1, 2 degraus para tentar se equilibrar, porque ele ia ter, mais cedo ou mais tarde, ia ter uma correção negativa, em função de que a guerra ela começou a perder forças também com relação ao impacto sobre os mercados em geral, né? Porque o pessoal já está acostumado com a guerra, né? Então esse é o fator, Fabiano. E isso, ontem veio tudo avalanche, né? Então agora o mercado vai juntar os pedaços que sobram para ver que rumo que vai sair, mas a soja, milho,
certamente estão em patamares menores e vão ter dificuldade para recuperar os patamares anteriores, né? Se não tiver nenhuma novidade bombástica do clima americano, nós não voltamos aí aos patamares que era 17, 16 dólares e pouco em Chicago, porque o mercado agora vai se acomodar em patamares menores, né? Brandalize, foi uma semana que a gente via os óleos, né, principalmente, caindo já desde a Ásia. Óleo de palma recuava forte em todas as bolsas, fechamentos muito negativos e que recaía sobre Chicago também. Especificamente a soja, nós temos um cenário no qual nós podemos ter uma previsão climática mais complicada nos Estados Unidos e isso fazer com que se retome pelo menos o piso de 16 dólares o bushel, e eu creio que nesse momento é bem difícil pensar em 17, não impossível, mas bem difícil pensar em 17, mas a retomada do piso de 16 dólares, talvez. E temos já aí na semana que vem, no próximo dia 30, nós temos aí a confirmação, né, das áreas norte-americanas. Nesse relatório pode haver alguma coisa que mude drasticamente algum posicionamento e traga alguma recuperação, ou mesmo empurre um pouco mais o cenário para baixo, que nós estamos vendo agora, Brandalize? Olha, vamos pegar por partes aí. Com relação ao óleo que você citou, só para completar aí o comentário anterior, o óleo realmente ele caiu muito na Ásia, porque a demanda de óleo, em função da valorização do óleo no mercado global, aí todo acima de 1.500 dólares a tonelada, ele caiu a demanda nos países asiáticos, caiu a demanda da importação da Índia, os países que estavam segurando as exportações começaram a voltar a exportar e o mercado do óleo despencou, né? O pessoal da área do biodiesel também, do mundo afora, também reduzindo as projeções de uso de óleo de soja, de outros óleos para biodiesel, porque fica muito caro, ele acaba aumentando ainda mais o custo do diesel. Isso a nível global, não só aqui no Brasil também, né? Isso despencou. Aqui no Brasil, só para dar uma ideia, há um mês atrás o óleo valia R$ 9.500 a tonelada. Hoje está entre 7.200 e 7.500, então caiu R$ 2.000 a tonelada. E com relação à questão da semana que vem, certamente se tiver alguma mudança drástica, porque o mercado hoje, Fabiano, ele trabalha com a ideia que, ficando perto de 36,2 milhões de hectares de milho e 36,8 milhões de hectares de soja, com flutuações aí de 200 mil para cima ou para baixo, hectares, ele vai estar dentro da expectativa do mercado e da própria projeção do USDA. Então, ele impacta pouco. Mas, por exemplo, se vier uma soja de 37 milhões de hectares, ou pouco mais de 37, é um número psicologicamente negativo. Porque 36, 36,2, 36 ponto qualquer número, continua sendo visto como 36. Mas se ele bater 37 milhões de hectares na projeção, ele vai ser um fator negativo a semana que vem. Eu acredito que não vai bater 37 milhões e o mercado vai ter pouca influência com relação ao relatório. O que se sabe é que vai ser recorde histórico de área, de soja, né? É a primeira vez que a soja vai superar o milho, provavelmente vai confirmar isso mesmo. Esse impacto ele não vai ser tão grande. E com relação a voltar aos 6 agora, ele precisaria ter muita força, né? Porque dá para ver que as exportações americanas estão perdendo o ritmo, a China desacelerou as compras, a China agora está... Antes a China colocava que poderia importar soja aí, prêmio, ou seja, somatória de Chicago com o prêmio, até 18 dólares o bushel, que a partir daí começa a dar margem de esmagamento negativa. E agora, com a China também controlando o mercado interno, já se fala lá que quando soja, Chicago e prêmio passar 16 dólares e meio, já começa a dar um aperto na margem, porque eles querem baixar custo de produção. Então é o aperto que está acontecendo. E eu acho que para chegar ao 16, se a gente tirar o julho, que é a primeira posição das opções, os demais meses ficam muito distantes, né, para conseguir voltar ao 16. Os meses lá para frente é tudo de 14,5, está abaixo de 15, né? Então, se a gente tirar o julho e pensar em setembro em diante, eu acredito é 14,5, 15,5 dentro dessa janela. Quando o mercado chegar mais perto de 15,5, ele já vai estar batendo novamente no momento dos investidores fazerem liquidação. Essa é a visão dos investidores nesse momento.
Muito bem, Brandalize. Brandalize, aí até retomando, né, aquele ponto da semana difícil para todo o mercado de grãos, nós vimos também, e com muita expressão, uma queda forte para milho. E milho recuou no mundo todo, pegando a referência de Chicago, e nós tivemos esse recuo também repassando no mercado futuro brasileiro. A B3 também seguiu essa linha, até porque milho no Brasil ficou bem focado para porto, né? Focado para exportação. Como que nós devemos ver esse mercado de milho que também sai daquela tangência que nós estávamos vendo até então em relação aos parâmetros de mercado, de oferta e demanda, e que escapou agora, ficou fora desse alinhamento? Olha, no caso do milho, eu não vejo o milho tão pressionado para baixo como teve a soja. Eu acho que o milho teria até um fôlego melhor de recuperação, justamente em função de que os Estados Unidos vai plantar uma área menor, vai ter uma safra menor, vai ter menos milho para exportar. Eu acredito que o milho nos Estados Unidos vai ter uma demanda maior, principalmente para o setor de etanol deles lá, né? Porque o milho, ao contrário do biodiesel, o etanol do milho ele está bem competitivo, né? Então a indústria de etanol está ganhando dinheiro. Isso é no mundo todo, porque o petróleo em alta, a gasolina em alta, nesses patamares, quando a gente fala todo o petróleo sempre acima de $100 o barril, ele dá boa opção aí de produção. E eu acredito que os americanos, nessa nova safra que está plantada agora, eles devem aumentar umas 10 milhões de toneladas de milho para etanol, justamente porque tem demanda, né, para mistura na gasolina. Ele se tornou um combustível competitivo a nível global, e então eu acho que o milho sofre menos lá fora. Aqui dentro nós estamos no efeito safra, né, efeito colheita, avança a colheita em ritmo acelerado agora, né, a nível de Brasil hoje eu acredito que deve estar perto de uns 25%, vamos dizer assim, fechando a semana nos 25%. Mato Grosso eu acredito que já esteja com uns 35%. Então, é o milho começando a aparecer. Os primeiros volumes vinham para atender contratos e agora começando a aparecer milho. E nós vamos navegar em cima de valores de exportação, né? O mercado pressionou lá fora e tudo, e mesmo com o dólar um pouco mais forte aí, que nem ontem o dólar subiu 1%, vamos dizer assim, ele caiu também nos portos, né? 88 a 92 aí, 93 no máximo, talvez lá em dezembro. E se a gente voltar aí a 10 dias atrás, ele conseguia pagar R$100 em dezembro. Hoje já está uns R$7 abaixo, né? E a B3 ela também respondeu a isso, porque a B3 ela está acabando olhando não só o mercado interno, mas também está vendo a exportação para se equilibrar, né? Então é um mercado que recuou, porque nós tivemos milho aí a 340, 350 dólares a tonelada no porto. E se a gente olhar o milho de agosto, setembro em diante, ele está dando na faixa de 300 dólares, 305 dólares. Então ele caiu bem também, caiu mais de 10% em dólares, a nível de exportação. E esse é o patamar. Mas eu acho que perto de 300 dólares é o que vai girar nos portos. E dentro desse patamar é que vai trazer a formação, né, do preço do mercado interno. Né? Pensando perto de 300 dólares nos portos, aí vamos pensar Paranaguá. E nos demais estados que vão exportar, o balizador vai esse número, né? Se o dólar tiver um pouco mais valorizado, ajuda um pouco. E se tiver dólar calmo aí, nós vamos girar nesses patamares de 88, 90, 92, 93 reais nos portos aí, que é os indicativos que está fechando a semana também. Muito bem, Vlamir Brandalize, eu agradeço sua participação no Agricultura BR, desejo a você um ótimo final de semana. Igualmente, um abraço a todos, bom final de semana a todos. Obrigado, conversei com Vlamir Brandalize, que nos trouxe aí destaques muito importantes a respeito do mercado de grãos, de soja, aí falando especificamente de soja e falando especificamente também do milho. Grande amigo sempre trazendo aí notícias, informações e análise, principalmente para o produtor rural brasileiro. Eu vou destacar agora o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano para a soja, divulgado nesta sexta-feira de maneira incomum, né? Tradicionalmente ele é apresentado nas quintas-feiras, só que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. E as vendas semanais, tanto para a safra velha quanto para a nova, foram fracas. Veja só os números que foram divulgados pelo Departamento norte-americano. Semana encerrada em 16 de junho, trouxe uma comercialização semanal de 29.340 toneladas, já considerando também
todos os cancelamentos, que foram muitos. Na safra, os norte-americanos venderam 60.230.000 toneladas de soja e a meta para essa safra 21-22 é de 59.060.000 toneladas. Dou sequência aos números de vendas semanais de soja norte-americana, agora trazendo a campanha 2022-2023. Veja só conosco que nós destacamos aqui que a venda semanal para a safra nova, na semana encerrada em 16 de junho, foi de 265.000 toneladas da oleaginosa. Na safra, foram comercializadas 13.360.000 toneladas. A meta para a safra nova é de 59.870.000 toneladas. São os números do Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta sexta-feira. E olha, para falar em manhã de sexta-feira, hoje nós tínhamos mais cedo alguma recuperação, algum respiro para os negócios com soja em Chicago, depois de uma semana trágica, cheia de quedas, como a gente acabou de comentar com o Brandalize. Veja só que soja sobe, nós já temos aqui julho recuperando, operando acima de $16 o bushel, julho vem com $16, 11 cents o bushel, recupera o piso com alta de 1,11%. Agosto, $15, 19 cents o bushel, alta de 0,78%. Setembro, $14, 44 cents mais 6 o bushel, alta de 0,54%. Em novembro, $14, 23 cents mais 4 por bushel, com alta de 0,57%, são as posições de mais curto prazo com soja em Chicago, encerrando a semana com alguma recuperação frente às fortes perdas que tiveram durante o acumulado da semana. Dólar agora é o dólar comercial aqui no Brasil, você acompanha comigo a moeda norte-americana seguindo a sua escalada. Veja só que agora nós temos dólar estável no Brasil, é estável com viés de queda de 0,04% a R$ 5,22 mais 7 a moeda norte-americana. São os números que eu destaco agora com o dólar comercial aqui no Brasil, mostrando, portanto, estabilidade para a moeda norte-americana. Veja comigo agora como é que estão os negócios com soja nos portos brasileiros. Eu trago Santos e Paranaguá, você vê nova queda, não poderia ser diferente. Nesse momento faz muita diferença o peso de Chicago para a formação de preço no Brasil. R$ 191 a saca de 60 quilos da soja. Portos de Santos e Paranaguá entrega em julho, de acordo com a Grãos Corretora. Você vai conhecer agora uma das 4 maiores estações de pesquisa da Bayer em todo o mundo e a maior da América Latina, que fica localizado no estado de Pernambuco. Lá são estudados novas biotecnologias para soja, para milho e herbicidas também. Acompanhe. Um centro de pesquisa com 220 hectares em Petrolina, Pernambuco, dedicado ao desenvolvimento de variedades de soja e híbridos de milho, a encontrar novas linhagens de plantas com inserção de biotecnologia resistentes a pragas. Para chegar aos resultados, a maior estação de agricultura tropical e do hemisfério sul da Bayer conta com viveiros com ambientes totalmente controlados para o cruzamento de plantas, acompanhamento de processos com irrigação em estufas cobertas, o que reduz o ciclo da soja para 80 dias. Quem fala sobre a pesquisa e o trabalho de seleção de sementes através do cruzamento das plantas é a pesquisadora Melina Andrade. A seleção de sementes é feita após o meu cruzamento na soja. Para eu fazer o cruzamento na soja, eu preciso de uma planta que eu uso como macho, que é a planta que em geral vai ter os genes que eu quero levar para a planta de fêmea. E preciso ter a minha planta de fêmea, que em geral é uma cultivar que já está adaptada para os campos do meu produtor brasileiro. Como que eu faço esse cruzamento? É uma atividade extremamente delicada, que precisa de muita capacitação e muita paciência para ser feita também.
Então, a planta de soja, a planta que a gente utiliza como macho, imagine que ela tem a florzinha toda expandida. É uma flor totalmente aberta. Posso mostrar para vocês aqui. Essa é uma flor totalmente aberta, que é uma planta de macho. A planta de fêmea, eu tenho que pegar uma planta muito parecida, porém essa flor ela ainda não se expandiu. Ela está um botãozinho fechado, como se fosse um botãozinho de uma rosa, bem fechadinho com as sépalas cobrindo. Para eu fazer esse cruzamento, imagine descascar uma banana com uma pinça, porém essa banana ela tem o tamanho de um grão de arroz. Isso é cruzamento de soja. Então eu vou pegar o meu pólen dessa florzinha totalmente expandida, vou descascar esse botãozinho que está na minha outra planta, que é a que eu quero colocar os meus genes de interesse, as minhas características de interesse, e vou pegar esse pólen e colocar dentro do botãozinho da outra planta. Isso é cruzamento de soja. Para garantir que eu sei exatamente quem é o pai e a mãe, todas essas plantas elas são identificadas com QR Codes, e isso tudo é linkado a um sistema, e eu utilizo aparelhos que são como celulares e um scanner nos nossos dedos, então eu consigo escanear a planta que eu estou usando como macho, escanear a planta que eu estou usando como fêmea, e o meu sistema consegue saber exatamente quem que é meu pai, quem que é minha mãe, e no final, depois de 7 dias que eu fiz esse cruzamento, eu vou checar se já apareceu uma vagenzinha bem pequena da soja, aquilo ali indica que meu cruzamento teve sucesso. Coloco isso no sistema, depois de mais cerca de 40 dias, eu volto, colho essa semente, tiro um pedacinho da minha semente, faço uma análise genética, que no caso da nossa empresa é feita nos Estados Unidos, chega esse resultado como um dado, os cientistas que trabalham com a gente selecionam aqueles melhores indivíduos e eu planto na próxima geração. São ciclos sucessivos. Eu não paro de fazer esse trabalho aqui e tudo isso buscando chegar no melhoramento genético e em produtos que atendam melhor o produtor brasileiro. Melina, aqui é um ambiente controlado. Quantas vezes por ano, em quais períodos isso se faz dentro de um cenário como esse? Isso não para, é feito o tempo todo. Todo esse complexo de estufas que vocês viram aqui hoje, ele funciona 24 horas, 365 dias por ano, não para. Então a gente tem ciclos sucessivos. Diferente do campo, onde a gente tem safras, aqui dentro do cultivo protegido, eu tenho ciclos sucessivos. Essa planta aqui agora, ela está com cerca de 30 dias mais ou menos. Na minha câmara do lado, eu tenho milho que está quase na fase de colheita. Então, assim, todo esse complexo é para milho e para soja e ele não para. Então, a gente trabalha o tempo todo. Banco de germoplasma que é utilizado aqui para pesquisa, para os cruzamentos, qual que é a origem dele? A origem é toda dos materiais que estão sendo melhorados dentro da Bayer, no Brasil, e todo é um material do Brasil. O que a gente traz de fora são materiais que tenham características de interesse para o produtor lá na frente. Então, pode ser um gene de resistência a um determinado herbicida, um gene que vai ter uma resistência a uma praga, e isso eu trago de fora, essa biotecnologia para inserir nos meus materiais. Mas os bancos de germoplasma da Bayer hoje é composto por materiais do Brasil. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar de previsão do tempo, vamos falar também de mercado de café. Então fique atento e fique conosco. Eu volto já. Eu quero falar de previsão do tempo. Olha só, no Nordeste há um cenário de paralisação de atividades por conta do excesso de umidade, por conta do fator marítimo. Quem fala sobre esse assunto e também a previsão para todo o país é Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Produtores rurais das áreas da Zona da Mata e do Leste Nordestino ficam aí com as atividades em campo paralisadas. Isso por conta da circulação de ventos marítimos, que vai continuar empurrando muita umidade para todo o leste da região nordestina. Julho é o mês onde as ondas de leste são as mais ativas, então não há previsão de melhoria por lá. Outra área com chuva volumosa no país tem sido o Rio Grande do Sul, que, aliás, hoje a maior parte do estado fica com o tempo assim, nublado e com a chuva caindo. No entanto, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Serras Catarinense e Gaúcha, e também no norte gaúcho, a chuva continua volumosa,
com riscos até de temporais. Essas chuvas, claro, prejudicam o plantio de trigo no Rio Grande do Sul, afetando assim a semeadura do cereal na safra. A canola, que está sendo finalizada, também tem sofrido pelo excesso de precipitação e umidade em solo. Quanto ao frio, as áreas mais clássicas para geadas, como a Serra Catarinense, Gaúcha e o Planalto Paranaense, além da campanha gaúcha, devem registrar a onda de frio na virada de junho para julho. Inclusive, outras 2 ondas ainda virão em julho. Já em todo o centro-oeste, a previsão é de termos mais dias e meses secos. Olha só, em Jataí, não há previsão de chuva até o final de agosto. Modelos mais estendidos indicam retorno da precipitação apenas no final da primeira semana, aliás, de setembro. Até lá, as temperaturas ficarão altas durante a tarde e a umidade do ar ficará prejudicada, característica bem típica do inverno na região. Quanto ao sudeste, a chuva não vem ao estado de São Paulo, mas é benéfico para a colheita. Com um tempo mais firme, acelera as atividades na região. E olha só, até o final da primeira semana de julho, não há expectativa de precipitação por lá. Mas na virada de junho para julho, a temperatura mínima diminui na região com valores entre 6 a 9 graus. Eventualmente, alguma geada até poderá ser observada nas áreas muito altas do sul de Minas Gerais, mas não alcança as áreas produtoras. Até o dia 10 de julho, não há condições dessas geadas acontecerem nas áreas de café do Sudeste. No norte do país, a parte sul da região tem as características de tempo seco e baixos índices de umidade do ar. No Mato Piba, sem expectativa de chuva, pelo menos para os próximos 15 dias. Aliás, apenas Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará e Amapá, que tem dias mais úmidos, exatamente por conta do deslocamento da zona de convergência intertropical que se desloca para o hemisfério norte e, por isso, a chuva diminui. Fabiano, é com você. Obrigado, Júlia. Um grande abraço a você, uma boa tarde. E olha, prepare-se agricultor, prepare-se produtor rural brasileiro. Você vai perceber aí que não apareceu horário. Não apareceu horário porque ainda não foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e pelo governo federal. Entretanto, já sabemos que na próxima quarta-feira, dia 29, tem o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da campanha 2022-2023. Esse plano, ele deve trazer uma quantidade de recursos maior. Mas a grande questão em relação aos valores que vão ser colocados para os juros que são colocados de maneira controlada sobre esse plano. E este é o tema que vai ser tratado e a gente vai trazer aqui no canal do Boi uma programação muito completa. Eu vou receber representantes de bancos públicos e privados e antes do lançamento a gente vai comentar esse plano, as expectativas e depois de lançado também falar sobre as avaliações iniciais a respeito do lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2022-2023. Próxima quarta-feira, é claro que você acompanha no canal do Boi, no horário que acontecer. Olha, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Esta edição do Agricultura BR já está chegando ao seu final. Por quê? Porque você tem uma tarde hoje cheia de bons negócios. Na sequência, nós vamos ter já o De Olho na Fazenda, que você está acompanhado aqui na nossa programação. Mas hoje à tarde você tem o Leilão Safra 2022, são 2.000 reses que serão colocadas à disposição, um leilão de recinto que vai trazer para você uma grande oferta e com muita qualidade de animais. Então, você tem uma tarde de excelentes oportunidades de negócios, claro, sempre aqui pelo canal do Boi. E essas oportunidades vão começar agora. Comigo encerrando aqui, você vai ter essas oportunidades de negócios com De Olho na Fazenda. Então, fique no canal do Boi. Uma ótima tarde para você, bons negócios e a gente se vê na segunda-feira. Boa tarde.